Olá, meu querido. Aqui é o professor Ítalo Boritza e hoje nós iremos continuar a última aula de campo elétrico. Hoje iremos discutir a representação gráfica do campo elétrico. O campo elétrico, chamado também de campo de força, tem sua direção e sentido por convenção igual à da força elétrica aplicada a uma carga positiva imersa neste campo. Então vamos visualizar o que seria isso daqui. Para uma carga pontual Q geradora, que seria essa daqui, do campo elétrico, temos que em cada ponto em torno dela, o vetor campo elétrico E irá possuir as seguintes características. Então nós temos aqui a carga geradora, que é essa daqui, ela é uma carga positiva, e nós temos alguns pontos aqui em torno dela. E temos que o vetor campo elétrico nesses pontos irá possuir as seguintes características. Primeira característica, direção. A direção vai ser uma reta que passa pela carga geradora Q e pelo ponto. Então você vai fazer uma reta pontilhada em que passando pela carga geradora e por cada um desses pontos aqui, que seriam essas retas aqui, certo? Agora o sentido do campo elétrico, ele é igual ao da força elétrica de uma carga de prova positiva caso fosse colocada no ponto. Ou seja, o campo elétrico vai estar apontando para a carga aqui Qzão ou vai estar aqui como se estivesse saindo da carga Qzão. Você vai imaginar o seguinte, se eu colocasse uma carga de prova aqui positiva, ela seria atraída ou seria repelida por essa carga? Ela seria repelida. Então a força estaria nesse sentido aqui, que é aquele que vai estar o campo elétrico. Se eu colocasse uma carga de prova aqui positiva, ela ia ser atraída ou repelida por essa carga positiva? Repelida. O sentido da força é o sentido do campo elétrico. O sentido da força é o sentido do campo elétrico. O sentido da força é o do campo elétrico. O sentido da força é o do campo elétrico. E lembrando que é da força de uma carga positiva, se for colocada nesse ponto aqui. Então, o sentido da força, repulsão, campo elétrico. Sentido da força, repulsão, campo elétrico. Então, essa seria a representação do vetor, ou seja, dessa flecha que indica a direção e sentido do campo elétrico. E nesses 7 pontos aqui. Agora, se a carga geradora fosse negativa e eu tivesse aqui os mesmos pontos, lembre-se que a direção do vetor campo elétrico é a reta que passa pela carga geradora Q e pelo ponto P. Pelo ponto aqui, ó. Uma reta passando por cada ponto e pela carga geradora. Já o sentido do campo elétrico é igual ao da força elétrica de uma carga de prova positiva, caso fosse colocada no ponto. Ou seja, se eu colocar uma carga positiva aqui, o sentido da força é de atração ou repulsão? A carga positiva não seria atraída por essa carga negativa? Então a força de uma carga positiva aqui, ó, uma carga de prova positiva colocada aqui, seria de atração. Então a força estaria para baixo, igual ao campo elétrico. Aqui atração, 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 atração. Ou seja, o sentido da força elétrica de uma carga positiva colocada aqui é o sentido do campo elétrico. Ou seja, nós podemos visualizar a direção e o sentido do campo elétrico em um ponto, basta colocar uma carga positiva nesses pontos e ver o sentido da força que ela vai receber. O sentido da força que essa carga positiva vai receber, devido à carga geradora, é o sentido do campo elétrico. Essa é a convenção da representação do vetor campo elétrico. Lembrando que o vetor são essas flechas que indicam a direção e sentido do campo elétrico. Linhas de campo, também chamadas de linhas de força. O campo elétrico em torno de uma carga pode ser representado por meio de linhas, que são chamadas de linhas de força. As linhas de força são orientadas no sentido do campo elétrico, de forma que o campo elétrico em cada ponto da linha seja tangente a ela. Então, por exemplo, se eu tenho 3 pontos aqui, em que cada ponto o campo elétrico é representado por este vetor aqui, a linha de força ela tem que passar por esses 3 pontos de forma que este campo elétrico seja tangente a essa linha, ou seja, essa daqui seria a linha de força. A vantagem de você utilizar a linha de força para representar o campo elétrico
É porque o campo elétrico, ele nos diz a sua direção e sentido somente em um ponto. Já a linha de força, como o nome já diz, ela nos fornece a direção e sentido do campo elétrico em ao longo desta linha aqui. Só lembrar que em cada ponto este campo elétrico será tangente a essa linha de força. As linhas de campo de uma carga positiva vão ser representadas assim, ó. As linhas de força partem da carga positiva, são linhas de afastamento. Como foi visto lá no slide anterior, o campo elétrico de uma carga positiva não está saindo da carga positiva, então as suas linhas de força também irão sair. A diferença é que antes, no slide anterior, representava o campo elétrico em um ponto, e aqui eu estou representando o campo elétrico em uma linha, então, que é chamado de linha de força. Já quando as linhas de campo de uma carga negativa vão apontar para a carga elétrica, que é para onde aponta o campo elétrico. As linhas de força chegam na carga negativa. Elas são chamadas de linha de aproximação para a carga negativa. Enquanto para a carga negativa. Enquanto que para a carga positiva elas são chamadas de linha de afastamento. Agora, como seriam as linhas de campo de uma carga positiva e negativa? O que acontece? As linhas elas sairiam das cargas positivas e entrariam nas cargas negativas. Este formato aqui indica linhas de cargas de sinais contrários. A linha estaria saindo dessa carga positiva e aonde essa linha estaria entrando seria a carga negativa. Que seria essa visualização aqui, ó. Essas linhas aqui indicam que elas estão conectadas. Está saindo de uma carga e entrando na outra. A carga que sai é a positiva e a carga que entra é a negativa. Já as linhas de duas cargas positivas seriam da seguinte maneira. Uma carga positiva aqui e outra carga positiva aqui. Olha essas linhas se repelindo uma a outra, ó. Isso daqui seria a visualização de linhas de cargas de mesmo sinal. No caso de carga positiva, as linhas estão saindo. Se as duas cargas fossem negativas, as linhas estariam do mesmo formato aqui, só que em vez de saindo da carga, estaria entrando na carga elétrica. Agora eu vou mostrar um vídeo de como que é feito essa visualização dessas linhas elétricas, ou seja, como que eles visualizam isso daqui para a partir daqui dessa foto experimental se chegar nessa linha aqui. Para a gente ver as linhas de campo, a gente precisa colocar um material entre esses dois eletrodos. Eu vou usar farelo de pão, que vai estar flutuando em óleo. Então bora lá. Então agora nós vamos ligar o gerador de Van de Graaff. Então o que a gente percebe são linhas formadas entre os dois eletrodos. A configuração representada aqui é aquela mesma situação onde eu tenho duas cargas de sinais contrários. Então as linhas de campo saem de uma carga e chegam até a outra. Então agora a gente vai criar uma configuração onde temos duas cargas de mesmo sinal. Como são cargas de mesmo sinal, as linhas de campo nunca se cruzam. Então as cargas estão saindo ou entrando dos eletrodos, mas elas nunca vão se cruzar, por isso elas criam essa deformação. Bom, agora para finalizar esse conceito de linhas de força, nós temos que, primeiramente, apontar alguns detalhes que são importantes dessas representações de linhas de campo. Primeiro, tem aqui umas linhas de campo de uma carga positiva e de uma carga negativa. Primeiro item que você não pode esquecer, as linhas de força nunca se cruzam, pois uma carga elétrica imersa num campo elétrico só pode receber ação de uma força em uma única direção. Por exemplo, se uma carga estiver neste ponto aqui, a força que ela vai receber
É através do campo elétrico. Qual que é o campo elétrico? O campo elétrico é a reta tangente nessa linha. Então, uma reta que passa aqui, ó, tangente essa linha. Se você tivesse duas linhas se cruzando nesse ponto, significaria que você teria duas linhas se cruzando em um ponto só, significa que você teria duas direções de campo elétrico, duas direções de força elétrica, e isso não pode ocorrer. Sempre ela vai receber uma força elétrica somente. Então, essas linhas nunca podem se cruzar. Segundo item importante, nas regiões em que as linhas estão mais próximas, ou seja, a concentração de linhas de força é maior, o campo é mais intenso. Então, se eu pegar duas regiões aqui, ó, esta região, as linhas não estão mais próximas uma da outra? Se estão mais próximas, significa que o campo é mais intenso. Que campo? O campo elétrico. Ou seja, próximo da carga, o campo elétrico seria maior, a força elétrica seria maior se eu colocasse uma carguinha aqui. Já essa região aqui, as linhas estão mais afastadas uma das outras. Significa que o campo é menos intenso, o campo elétrico é mais fraco aqui. E o terceiro e último item, que não se pode esquecer, a quantidade de linhas de força de uma carga elétrica é maior quanto maior for o módulo da carga elétrica. Se uma carga possuir o dobro de linhas de campo em relação à outra, significa que sua carga elétrica também é o dobro da outra. Então, a quantidade de linhas que está saindo de cada carga elétrica está relacionado com o seu módulo, com o seu valor. No caso aqui, se você olhar as duas cargas, a negativa e a positiva, qual que possui mais linhas saindo? A positiva, mais linhas ligadas à carga, né? Saindo não, porque sai da positiva e entra na negativa, mas mais linhas de cargas, mais linhas de força ligadas a ela. A que possui mais linhas de força ligada a ela é a carga positiva. Ó, se você contar aqui, tem, ó, partindo daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, olha o tanto de linhas que tem aqui. Agora, olha essa daqui da negativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, a quantidade de linhas aqui é muito maior da carga positiva do que da carga negativa. Então, significa que o módulo dessa carga é maior. E a carga elétrica negativa, o seu módulo é menor. Lembre quando eu estou falando de módulo, não estou me importando com o sinal. O sinal é somente uma convenção. Eu estou me importando com o valor absoluto. Aqui, a carga elétrica é mais intensa do que aqui, porque na carga positiva está saindo mais linhas. Então, esses três itens você não pode esquecer esses detalhes que estão relacionados com a representação do campo elétrico. Aqui então a carga de elétrica de maior módulo e aqui vai ser a carga elétrica de menor módulo, com menor número de linhas. Exemplo. Vamos então finalizar essa aula com este exemplo aqui. Duas cargas Q1 mais 6 coulombs e Q2 menos 2 coulombs estão separadas por uma distância D. Assinale a alternativa que melhor represente as linhas de forças entre Q1 e Q2. Primeiro, Q1 é positivo e Q2 é negativa. Se Q1 é positivo, as linhas têm que estar saindo ou têm que estar entrando? Tem que estar saindo da positiva e entrando na negativa. Então, por enquanto, de acordo com essa convenção, aqui está correto. Na B, está saindo da positiva e entrando na negativa. Na C, saindo da positiva e entrando na negativa. Na D, saindo da negativa e entrando na positiva. Então, ó, D está errada. E a letra E, saindo da positiva e entrando na negativa. Tudo bem. Outra coisa, se essas duas cargas são sinais opostos, a linha vai da carga positiva para a negativa. Na E não está indicando que está indo uma em direção da outra. Então, não pode estar correto. Agora, nós ficamos entre a entre a B e entre a C. Bom, qual é aquela carga que tem a maior módulo? O 6 ou menos 2. Quando eu falo maior módulo, não olhe o sinal. Olha somente o valor aqui, ó, 6 e 2. Qual é maior? Não é o 6? Então a carga elétrica do 6 é mais intensa. Se é mais intenso o seu módulo, a sua carga elétrica, significa que tem que ter mais linhas da partida da carga positiva
do que mais linhas chegando na carga negativa. Por exemplo, aqui eu saio 1, 2, 3, 4, 5 linhas da carga positiva. E aqui entra 1, 2, 3, 4, 5. O mesmo número de linhas que parte aqui é o mesmo número de linhas que chega aqui. Ou seja, elas deveriam ter carga de mesmo módulo, e não é o caso aqui. Então, na letra B, você tem 1, 2, 3, 4 linhas saindo da carga positiva e 1, 2, 3, 4 linhas entrando na carga negativa. Opa, tem até um problema aqui, ó. Uma está saindo aqui, não pode sair da carga negativa, só entra. Então, a B também está errada. Agora, vamos olhar a letra C. Olha quantas linhas estão saindo da carga positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas estão saindo da positiva. E quanto estão entrando na carga negativa? 1, 2, 3. Ou seja, aqui é o triplo da carga, então é o triplo do número de linhas que sai. Aqui é 1/3 da carga elétrica, 3 vezes menor, então é 3 vezes menor o número de linhas que entram aqui. Então a alternativa correta seria a letra C. Beleza? Então a partir desses conceitos, vocês podem realizar os exercícios relacionados a campo elétrico e representação das linhas de campo elétrico. Obrigado pela atenção até aqui.